falar sobre ativismo empreendedor? Vamos falar sobre alta produtividade? Eu já tô há bastante tempo querendo falar sobre isso, mas eu acho que agora é o momento. E mais do que falar para empreendedores, para empreendedoras, eu quero falar para empreendedores cristãos que, assim como eu, professam uma fé. E esse é um tema que é muito, muito, muito importante a gente falar, a gente conversar, porque eu vejo que é um assunto que tá muito em alta. E se a gente não conversar sobre isso, se a gente não abrir os nossos olhos para aquilo que Deus quer falar ao nosso coração, a gente vai acabar sendo levado por essa maré de ensinamentos mundanos, e isso pode se tornar um grande calcanhar de Aquiles para cada um de nós. Pode fazer com que a gente venha a ter mais problemas emocionais, mais ansiedade, mais depressão, mais burnout. E com certeza não é isso que Deus quer para a vida dos seus filhos. O que acontece é o seguinte, se você é empreendedor, empreendedora, assim como eu, você já deu de cara com alguns discursos nas redes sociais de que você precisa trabalhar enquanto eles dormem, de que você precisa fazer mais do que as outras pessoas para que você atinja um determinado objetivo e chegue no que as pessoas chamam de sucesso. Sucesso financeiro, sucesso empresarial, enfim. Com certeza você já ouviu muitas pessoas falarem sobre isso. E a gente acaba caindo nisso, de que a gente precisa sim trabalhar enquanto eles dormem, de que a gente precisa sim fazer mais e fazer. E algumas consequências disso são em momentos que a gente precisa descansar, em momentos que a gente precisa ter um lazer com a nossa família, em momentos que a gente precisa respirar, em momentos que a gente precisa ter o nosso devocional, o nosso tempo de qualidade com Deus. A gente acaba sentindo culpa por não estar produzindo. A gente acaba sentindo culpa quando nós simplesmente queremos fazer nada. Queremos descansar, queremos sentar no sofá, queremos assistir um filme com a nossa família, a gente se sente culpados porque a gente ainda não atingiu aquele sucesso, então a gente sente que nós deveríamos estar produzindo, nós deveríamos estar fazendo, porque é assim que o mundo e as pessoas de sucesso têm gritado por aí. E o mais louco e ao mesmo tempo incrível disso tudo é que quando a gente volta os nossos olhos para a palavra de Deus, para aquilo que Deus diz para nós, para os conselhos de Deus, para a verdade de Deus que é revelada na palavra dele, a gente não vê em nenhum momento ele dando esse tipo de conselho aos seus filhos. Muito pelo contrário. A gente vê Deus nos ensinando a viver em total dependência dele em todas as áreas e esferas da nossa vida. E é um choque muito grande de realidade, porque nós vivemos nesse mundo caído. E nesse mundo onde muitas vezes as pessoas aos quais a gente admira são pessoas que vivem nessa alta produtividade. E é um choque muito grande. E hoje eu quero trazer para vocês o que está escrito lá em Salmos 127. É um salmo que foi escrito por Salomão. E olha só o que diz lá. Eu vou colocar aí na tela para vocês, mas eu também vou ler aqui, tá? Olha o que diz. Diz assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Em algumas outras versões diz: Deus dá descanso a seus amados.
eu quero focar com vocês no versículo de 1 ali ao versículo 1 e 2, né? Que fala sobre construção, proteção e sustento, alimento, provisão de Deus. Então, o rei Salomão, ele tá falando aqui o seguinte: se o Senhor não edifica, não constrói junto com você, tudo que você estiver fazendo, todo o teu esforço, todo o teu suor será vão. E aí você pode falar assim, tá, Vicky, mas e essas pessoas que atingem o sucesso, e essas pessoas que enriquecem, e essas pessoas que a gente vê ali os frutos do esforço delas? E claro, é óbvio, né? Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Essas pessoas que têm essa alta produtividade, esse ativismo empreendedor, é óbvio que a gente vai ver os frutos desse esforço, tá? Mas o que eu tô querendo falar para vocês e o que o rei Salomão ele tá querendo trazer aqui é que no fim, quando Deus não está construindo com você, quando Deus não está edificando com você, você vai chegar num ponto, num momento que você vai estar sangrando, que você vai estar muito cansado. Porque, gente, nós somos seres humanos, nós não somos Deus. Nós não somos perfeitos, nós nos cansamos. A gente se cansa. As coisas, elas começam a ir à ruína, sua família começa a ir à ruína, você não dá conta de tudo. A sua saúde começa a gritar, você começa a ter problemas de saúde. Burnout, ansiedade, você passa a não dormir bem à noite, insônia. Então, o que ele tá falando aqui é se, ele começa falando se, ou seja, condicional. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Ou seja, os construtores, eles podem vir até a construir, mas vai ser um trabalho inútil. E depois ele fala, se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Ou seja, a proteção ela vem de Deus, não adianta você construir, não adianta você colocar um monte de sentinela para guardar a tua cidade, porque se o inimigo tiver que invadir, ele vai invadir. Quem protege é Deus. E depois ele fala, é inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde na noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Então, enquanto o mundo está gritando, trabalhe enquanto eles dormem, Deus, a palavra de Deus está dizendo, Deus cuida de seus amados até quando dormem. A questão não é você trabalhar enquanto eles dormem, a questão é você trabalhar de forma estratégica. A questão é você fazer as coisas de forma intencional. E ninguém melhor do que Deus para te ajudar a ser estratégico, a ser intencional, a te ajudar a chegar nos teus objetivos com mais clareza, com mais visão de águia. E sem se cansar tanto, sem se desgastar tanto, sem desgastar o teu emocional, sem acabar com a tua família. Quantos empresários nós conhecemos que são pessoas assim, de sucesso, que tem muito dinheiro, mas já estão casados pela terceira vez, quarta vez. De fato, a gente olha para essas vidas e fala, tá, tem sucesso, mas só na empresa. Porque a família acabou por 3 vezes, teve que casar por 3, 4 vezes, né? Os filhos do primeiro casamento não se dão bem com o pai, com a mãe. Então, assim, não é da vontade de Deus que os filhos vivam
nessa autossuficiência, nesse ativismo empreendedor, nessa alta produtividade. Sim, você deve fazer? Sim, você deve fazer, porque Deus não vai fazer a tua parte. No entanto, você deve ser movido por Deus. Você deve construir com Deus e não sem Deus. Porque senão você vai estar construindo, sim, você vai estar construindo. Mas no final você vai se dar conta de que é inútil trabalhar tanto. E de que tudo que tu construiu foi em vão. Então, gente, eu quis trazer esse assunto hoje pra gente refletir. Será que nós estamos construindo os nossos negócios, a nossa família, o nosso casamento com Deus? Nós estamos chamando Deus para construir conosco, para edificar conosco? Porque a bênção maior de todas essas coisas é a presença de Deus. Se você estiver fazendo qualquer coisa sem a presença dele, você já está fazendo um trabalho inútil em todas as áreas da tua vida. Então, enquanto o mundo está pregando a alta produtividade, Deus está chamando os seus filhos a viverem em total dependência dele, a colocarem ele nos seus negócios, colocarem ele à frente das suas vidas. E ele tá nos chamando a uma vida de total dependência. Porque enquanto alguns não dormem porque não atingiram o sucesso, Deus deseja que os seus filhos durmam e que tenha a confiança de que servem a um Deus que cuida dos seus amados enquanto eles dormem. Amém?